Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Miguel, professor de matemática do 9º ano, para mais uma videoaula de matemática. O assunto de hoje são números reais, potências e radicais. Mas hoje nós vamos falar precisamente de potências e números reais. Vamos começar falando hoje sobre os números irracionais. Lá no 6º ano, o nosso objeto de estudo é o conjunto dos números naturais. No 7º ano, a gente começa a estudar sobre os números inteiros. Já no 8º ano, o nosso mergulho é nos números racionais. Porém, no 9º ano, a gente começa falando sobre os números irracionais para completarmos o conjunto dos números reais. Pois bem, o que são os números irracionais? Lá no 8º ano, a gente estuda que os números racionais são aqueles números positivos, negativos, são os números decimais, frações e são as dízimas periódicas, que são números infinitesimais que têm um período. Por exemplo, se você pegar 1,54545, esse número aqui é infinitesimal, porém é uma dízima periódica. Então, esse número faz parte do conjunto dos números racionais, porque apesar de ser um número decimal infinito, ele é um número decimal que possui um comportamento, possui um padrão. E a gente pode até identificar qual é a fração geratriz, tá, desse número decimal. Já os números irracionais, ele aparece aqui para vocês, já na parte de geometria, quando você tira a raiz quadrada de, por exemplo, 2. Se você observar esse triângulo é isósceles, possui lado igual a 1 e possui uma hipotenusa aqui de valor diferente. Pelo teorema de Pitágoras, para calcular o valor de x aqui nesse triângulo, da medida x desse triângulo, a gente precisa aplicar o teorema de Pitágoras. Então vamos lá. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1, mais 1 ao quadrado, que é igual a 1. Portanto, x ao quadrado seria igual a 2. Agora passa a potência 2 para o outro lado, para o outro membro, como sendo raiz. Como sendo a raiz, no caso aqui, quadrada, porque potência é 2. Então, x é igual a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, se você for tirar aqui na calculadora, a raiz quadrada de 2 raiz quadrada é 1,41, 42, 13 e etc, etc. Ou seja, é um número infinito, tá? É um decimal infinito, só que ele não possui um comportamento, ele não possui um padrão. Tá? Você não vai identificar qual é o próximo número que vai aparecer. Não existe uma fórmula, um padrão para você identificar qual é o próximo número que vai aparecer na sequência, tá? Do número decimal. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. É aproximadamente 1,41. Tá? É um número decimal, só que não é um decimal dízima periódica. É um decimal que não possui um comportamento, tá? Um padrão, uma forma. Então, a gente chama de número irracional esses números que são dessa maneira aí, tá? É chamado de número irracional. Então, raiz de 2 é irracional. E na reta numérica? Como é que fica a situação na reta numérica? Fica da seguinte maneira. Se você observar aqui, o triângulo retângulo de medida de catetos 1 e 1, e hipotenusa aqui, raiz de 2, que a gente já calculou, tá? Quando o triângulo retângulo tiver catetos 1 e 1, tá? Como sendo a unidade de medida, a hipotenusa será o raiz de 2, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras que a gente acabou de ver aqui. Então, para a gente localizar o raiz de 2 na reta numérica, a gente faz da seguinte maneira. A gente pega lá o vértice do triângulo e vai traçando aqui, tá?
uma circunferência, como se fosse você pegasse um compasso, colocasse uma ponta aqui no zero, outra ponta aqui no vértice. Isso aqui, esse tamanho raiz de 2. Se você fechar o compasso assim, vai dar justamente aqui, tá? Ou seja, o raiz de 2 está localizado aqui entre o 1 e o 2 na reta numérica. E é justamente isso, porque o raiz de 2 é aproximadamente 1,41, ou seja, está entre 1 e 2. Isso aqui é aproximadamente 1,41. Beleza? Ok, turma. Além disso, além de a gente identificar o raiz quadrada de 2, tanto pelo teorema de Pitágoras como aqui na reta numérica, a gente também pode fazer a racionalização. Veja, a racionalização, tá? É quando você traça a raiz quadrada, passa a raiz quadrada em todos os números. Aqui eu tenho uma desigualdade. Eu tenho 1 é menor que 2, que por sua vez é menor que 4. Isso é verdade. Tá? Eu estou comparando aqui números naturais. Agora veja, eu vou passar a raiz quadrada em todos os números. Passa a raiz no 1, passa a raiz no 2 e passa a raiz no 4. Vamos ver o que acontece com a desigualdade. Ó, raiz quadrada de 1 é 1, é menor que raiz quadrada de 2. Eu deixo aqui, dentro da raiz, porque não tem raiz exata, que é menor que raiz quadrada de 4, que é 2. Que legal, turma. Perceba que o raiz quadrada de 2 está entre o 1 e o 2, ou seja, ele é maior do que 1 e é menor do que 2. E é justamente o que a gente acabou de identificar aqui na reta numérica. Beleza? Então, é fácil perceber que o raiz quadrada de 2 é o número que está entre 1 e 2, tá? E é justamente isso, porque a raiz quadrada de 2, como a gente já viu, é aproximadamente 1,41. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar aqui sobre outro número especial, tá? O número irracional π. O número irracional π. O π, na verdade, é essa letra grega aqui que os matemáticos usam, tá? Para identificar um valor, um número, tá? Esse número ele é irracional, que o número π, que a gente chama, de onde vem esse número, tá? Vem de algo muito interessante, que aqui a gente pega uma circunferência, ou dada uma circunferência, tá? Dada qualquer circunferência, se você pegar o comprimento dela, ou seja, se você cortar a circunferência aqui e você esticar as pontas, tá? Vira uma linha aqui nesse sentido, chamado de comprimento, tá? Chamado de comprimento. Agora ficou melhor de enxergar aqui. Chamado de comprimento, tá? Esse comprimento aqui dessa circunferência é aproximadamente 84,9 milímetros. E turma, se você pegar uma linha reta entre um ponto da circunferência, passando pelo centro e chegando a outro ponto na extremidade da circunferência, esse segmento é chamado de diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro, na verdade, é 2 vezes o raio. O diâmetro é o raio mais outro raio, ou seja, a medida de 2 raios, tá bom? Esse diâmetro aqui é aproximadamente 27 milímetros. Então, se fizermos o comprimento dividido pelo diâmetro dessa circunferência aqui, a gente vai ter o seguinte, 84,9 dividido por 27, que vai dar aproximadamente 3,14444, tá? Aproximadamente, porque quanto mais eu aproximar esse valor, mais ele vai chegar perto do 3,1415, que é o π que a gente conhece, tá? Que é o π, o número irracional. Então aqui é para demonstrar para vocês que qualquer circunferência, atendendo a esses critérios aqui, dividindo o comprimento dela pelo diâmetro dela, nós vamos ter um número bem próximo de 3,14, que é o valor irracional chamado π, tá? Beleza, turma? Então, de onde vem esse π? Vem justamente dessa razão, a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Como é que calcula o comprimento de qualquer circunferência?
o comprimento de qualquer circunferência é dado por 2πr. É o comprimento de qualquer circunferência, tá? E o diâmetro? O diâmetro de qualquer circunferência é 2r, porque esse valor é r, e esse outro valor aqui também é r. Então, o diâmetro é 2r. Agora, perceba, se você cortar o 2 em cima e embaixo, e o r em cima e embaixo, vai restar aqui para a gente somente o valor π, tá? Somente o valor π. Beleza, turma? Esse π é um número irracional que é aproximadamente 3,1415, etc, etc, etc. Tá ok? Então é um número infinito que não possui um padrão, um comportamento, um número chamado irracional. Beleza? Até a próxima aula, turma. Tchau, tchau.